Boa noite, igreja, graça e paz. Tudo bem com você? Glória a Deus. Que alegria estarmos juntos, que culto maravilhoso. A presença do Espírito Santo é que faz a diferença, amém? É a presença dele, é a pessoa e a obra do Espírito Santo. Obrigado, querido. Que faz em nós a diferença. Eu queria orar com você nesse momento. Vamos orar juntos, pedindo que o Senhor abra os nossos olhos. Senhor, abre os nossos olhos para contemplarmos as maravilhas da Tua lei. Ministra no profundo e no desconhecido, Pai. Revela-nos a Cristo, revela-nos a pessoa do Espírito Santo e pedimos que o Senhor glorifique o Teu nome, Pai. Nesta noite, mais uma vez, dependemos de Ti, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Então, vamos continuar a aprender e a mais do que aprender, a termos uma revelação, um aprofundamento em Deus sobre a pessoa e a obra do Espírito Santo, através desse tema, fogo do Espírito, o fogo do Espírito. Então, nós temos visto nesses dias, últimos domingos, como temos aprendido que o fogo de Deus foi derramado, cumprindo-se a promessa lá de Joel, capítulo 2, que o Senhor derramaria do seu Espírito sobre toda a carne, cumpriu-se em Atos, capítulo 2, quando os irmãos ali permaneceram unidos e ali o Espírito foi derramado e ali a igreja de Cristo realmente nasceu, iniciou. E vimos que através do nosso querido pastor Lúcio, pela exposição da palavra, que este fogo, ele traz um confronto nas nossas vidas para produzir transformação da pessoa ao caráter de Cristo Jesus, a imagem e semelhança de Cristo Jesus. É o fogo que confronta. Depois tivemos as ministrações do pastor Cris, também do pastor Gustavo, aqui, falando sobre a importância do Espírito Santo guiar a vida do cristão, de não sermos conduzidos e guiados pelos nossos sentimentos, pelo que sentimos, percebemos, mas pela direção do Espírito Santo em nós. E também que o Senhor não age apenas coletivamente, Ele age, como foi no início em Pentecostes, como foi nesta noite está sendo, amém? Que o Senhor age de maneira coletiva na igreja, mas Ele age muito, talvez até mais, individualmente, como Ele fez com a vida de Estevão, com a vida de Pedro, transformando, restaurando, fortalecendo esses homens para um propósito muito grande. E hoje veremos também à luz da palavra, como sempre, que o fogo do Espírito opera em nossa moral e nos nossos relacionamentos, sendo testemunho para o mundo sem Deus. Então, você que está anotando, você que está tendo esse cuidado de anotar, esta é a ênfase, o fogo opera na nossa moral e nos nossos relacionamentos, sendo testemunho para o mundo sem Deus. Em Atos 2, vemos que o resultado do derramar, queridos, foi aquela profusão, foi aquela multiplicação, aquela explosão de atos, de atitudes, de fé, de amor, de serviço entre aquela comunidade do início, nos primeiros séculos. O resultado do derramar foi uma enxurrada de atitudes, porque houve um esclarecimento sobre Cristo, houve capacitação através das línguas repartidas para que aquelas pessoas saíssem de Jerusalém e fossem levar o evangelho em outros idiomas. Então,
mas houve muita ação. E a gente aqui conclui algo muito fundamental, muito basilar e importante, queridos. A maior evidência da presença do Espírito na vida de alguém está nas atitudes piedosas que ela tem diante de Deus e das pessoas. Atitudes piedosas. E nós já vamos entender mais, à luz da palavra, o que são e quais são essas atitudes que são a maior marca, a maior evidência da presença do Espírito na vida de alguém. Por isso vimos o que aconteceu e o que acontece hoje quando alguém está sendo transformado pelo Espírito Santo. Quando alguém está andando com o Espírito Santo. O apóstolo Paulo chamou essas atitudes de fruto do Espírito, ou frutos do Espírito. E eu quero convidar você a abrir em Gálatas capítulo 5, verso 16. A carta de Paulo aos irmãos da Galácia, aos Gálatas, no capítulo 5, verso 16. Vamos ver o que o Espírito quer falar conosco através da palavra. Verso 16: Isto vos digo, andeis no Espírito, e não satisfareis os desejos da carne. Porque os desejos da carne se opõem aos do Espírito, e os do Espírito contra os da carne. Pois opõem-se um ao outro, a fim de que não consigais fazer o que quereis. Porém, se deixardes que o Espírito vos guie, já não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são manifestas, e aqui estão: adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, rivalidade, ira, porfia, rebeliões, heresias, invejas, homicídios, bebedeiras, orgias e outras coisas semelhantes. A respeito dessas coisas vos falo, como já vos falei outrora, que os que praticam tais coisas não hão de herdar o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fé, brandura ou mansidão e temperança ou domínio próprio. Contra essas coisas não há lei, pois aqueles que são de Cristo já crucificaram a carne com as paixões e concupiscências. Se vivemos pelo Espírito, andemos também no Espírito. Amém? Então, aqui Paulo, de maneira muito clara e revelada, porque ele teve uma experiência muito profunda com Cristo, ele traz para nós essa oposição, estas coisas que são contrárias e que lutam umas com as outras, que é o quê? A carne e o espírito. O coração desse texto, amados, de Paulo aos Gálatas, é de terem um estilo de vida submisso ao controle do Espírito Santo. Esta é a essência. Por quê? Nós já vamos ver onde que está isso no texto, de termos um estilo de vida submisso ao controle. Porque as palavras andar, aqui nesta versão que eu li, é a King James Fiel. Nesta versão diz andar. Talvez na sua versão comece dizendo viver. Mas é a mesma coisa. Andar ou viver aparece pelo menos 4 vezes nesse trecho que nós lemos. Então, esta ênfase que Paulo dá, mostra-nos que algo que remete a uma ação contínua por parte do crente.
e que não é uma escolha no sentido da necessidade do ser humano. É uma escolha na medida que temos livre-arbítrio, só que diante da obra de Jesus Cristo e da obra do Espírito, não tem outro caminho para o cristão, não tem outro caminho para a igreja, senão buscar andar no Espírito Santo, viver pelo Espírito Santo. Como foi escrito esse texto por Paulo no Novo Testamento, através do grego, no seu original, esta palavra andar, viver, o viver, fala de uma ação contínua no original. Então você e eu somos chamados para andar no Espírito diariamente, constantemente, irmão. E assim, como lemos aqui, não satisfaremos a vontade da carne, porque não é possível as duas coisas juntas. À medida que o cristão anda no Espírito, em cada situação, cada desafio, cada oportunidade que você tem na sua vida, no seu dia, ele cresce espiritualmente. Que o Espírito Santo, ele é o Paráclitos, ele é o que ajuda, é o que foi derramado, é o que vive, é o que está em nós e entre nós para nos ajudar. É uma pessoa amada que está para nos fazer lembrar. Olha, Jesus disse isto, a palavra que é Jesus disse e diz isto, então vá por aqui. Olha, muitas vezes o que nós desprezamos, ou a quem desprezamos no nosso dia, que Ele foi nos deixado, derramado, para nos ajudar a lembrar o que Jesus tanto ensinou, e com tanta dor e sacrifício se entregou por nós. Esse é o Espírito Santo, essa pessoa amada. E o Espírito fala e age pela palavra. Pai, Filho e Espírito Santo são um. Deus deixou a sua palavra para nós, amém? Como manual de vida, de conduta, de fé, de salvação. E o Espírito Santo vai falar por meio da palavra, que é o próprio Jesus, que é o verbo. Então, como não ouvi-lo? E muitas vezes a gente não ouve o Espírito Santo. Não anda com ele. E anda assim, por contraposição, pela nossa carne. Queridos, quando o Espírito opera, andamos mais espiritualmente. E deixamos de ser guiados pela carne. O que é a carne? De maneira muito simples e didática, refere-se às inclinações pecaminosas, ou inclinações para o pecado. A carne, aqui Paulo está se referindo, são inclinações para o pecado. Mas entenda bem a palavra revelada, queridos, as Escrituras. Quem acredita aqui que a Escritura é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê? Vamos entendê-la à luz do Espírito Santo. O crente regenerado, querido, não vive sob o domínio do pecado. Ele não vive sob o domínio do pecado. A quem que é o regenerado? Aquele que ouviu a palavra, creu, acreditou na pessoa e na obra de Jesus, sentiu um profundo pesar, um arrependimento genuíno de viver afastado de Deus por causa dos seus pecados, que nasceu assim, nascemos em pecado, como o salmista diz, eu fui concebido em pecado, minha mãe me gerou em pecado. E todos pecaram porque um pecou. E todos carecem e precisam da glória de Deus. A glória de Deus é o Espírito Santo, é Jesus. Então, o regenerado,
não vive sob o domínio do pecado. E onde está isso na Bíblia? Romanos 6,14. A Bíblia diz em Romanos 6,14, porque o pecado não terá domínio sobre vós, porque vocês não estão debaixo da lei mais, mas debaixo da graça. Romanos 6,14. E o outro texto que confirma a verdade que o regenerado não vive mais sob o domínio do pecado é Romanos 8, verso 2. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus nos livrou da lei do pecado e da morte. Então, o crente regenerado, salvo em Cristo, ele não é mais dominado pelo pecado. Se ele é dominado pelo pecado, ele não nasceu de novo. Amém? Não sou eu que falo, é a Bíblia que diz isso. Se a pessoa vive sob algum domínio de pecado, ela não nasceu do alto. Porque aquele que é nascido da carne é carne, aquele que é nascido do Espírito é Espírito. Não tem como em mim habitar, em você habitar duas naturezas. Muitas vezes aprendemos assim, de maneira teologicamente totalmente errada. Dentro de mim fica conflitando o diabinho e o anjinho. Não. O diabinho na vida do crente, ele fica do lado de fora, irmão. Não é mais do lado de dentro, amém? Porque por lá de dentro habita o Espírito Santo agora. Habita a natureza de Cristo. Porque não estamos mais sob o domínio do pecado e da morte. Fomos livres pela lei do Espírito de vida em Cristo Jesus, que nos libertou. Amém? Estas são verdades poderosas que temos que ter sempre revelada e reavivada na nossa vida sobre a obra da cruz, porque a obra da cruz é a obra do Espírito Santo. Através da cruz de Cristo, recebemos a pessoa e a obra do Espírito Santo. Então, queridos, o crente regenerado não vive sob o domínio do pecado. Somos livres, entenda bem, somos livres do poder do pecado, do poder, da lei que escravizava o homem sem Deus. Mas não estamos ainda totalmente afastados da presença do pecado. O pecado está à porta, como o Senhor falou para Caim. Olha, cuida aí, manão. O pecado está te rondando, jaz à porta, mas cumpre a ti dominá-lo. Ele não cuidou disso, ele foi lá e cometeu o primeiro assassinato da humanidade. Primeiro homicídio. Porque ele deu lugar, o pecado, deu lugar à carne, e a carne dele, a inclinação ao pecado de Caim era da raiva, era do que ele sentia, inveja pelo seu irmão. E daí ele foi lá e o matou. E ele não deixou que Deus gerasse nele, aflorasse nele o amor, a benignidade, a mansidão, o domínio próprio. E contra essas coisas a Bíblia diz, não há lei. Porque os que estão em Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Então, nós somos chamados, queridos, para andar nessa realidade. Andar no Espírito e não satisfazer as vontades da carne. O pecado está fora. O pecado só não vai existir mais, querido, na glória. Daí não vai ter mais nem a presença do pecado. Porque daí na glória é só Jesus na glória. É só bênção, é só deleites em Deus, a mesa de Deus, enfim. Temos um corpo e uma mente que estão constantemente sendo atacados neste mundo caído para não fazermos a vontade de Deus. E se não andar, queridos, presta atenção. Acho legal os pastores que falam, você está comigo aqui? É legal. Você está comigo aqui, irmão? Então é o seguinte, se nós não andarmos na carne, se nós não andarmos no Espírito, nós vamos andar na carne. Porque não tem mistura, Robinho.
não tem... eu estou andando um pouquinho na carne. E aí, irmão, como é que você está? Eu estou um pouquinho na carne, um pouquinho no espírito. Que isso? Se é nascido da carne, é carne. Se é nascido do espírito, é espírito. Mas aqui nós vamos mais além sobre permitir e pedir, e Espírito Santo, anda comigo, eu vou andar contigo como se dessemos as mãos nesse dia. Ajuda-me na minha caminhada nesta manhã. Por isso a importância da oração pela manhã, mesmo que breve, se você não tem um tempo de fazer a sua devocional logo pela manhã. Tem gente que rende melhor à noite para a leitura da Bíblia, mas pelo menos a sua oração e o pedido sincero e verdadeiro ao Espírito que te guie. Então, se não andarmos no Espírito, iremos satisfazer os desejos da carne. Não deixe que tradições, queridos, e ensinos errados do passado ou do presente te enganem. Maus exemplos que você teve, às vezes, de líderes eclesiásticos. Aquele cara vivia em pecado, era um carnal. Isso não é padrão bíblico. Não deixe que modelos e paradigmas muitas vezes errados que você viu, defina o que Deus já definiu. Amém? A obra dele é maior. Teologias mentirosas. Hoje tem aí, recentemente, estava rolando a hipergraça, né? Que o cristão pode fazer o que quiser, que está tudo bem, está light, está leve. A palavra diz que um dia nós vamos comparecer diante do trono e seremos julgados pelas obras que fizemos, pelo que fizemos com o nosso corpo, seremos assim julgados. Então não tem essa história do diabo de hipergraça, não. Tem graça, amém? Tem a graça em Cristo Jesus, que salva o pecador. Hipergraça é mentira do diabo, é coisa do homem, que pode fazer tudo, que está tudo bem. Não é bem assim. Então não deixe que exemplos ou ensinos te enganem. Eu quero reler com você o verso 24, aqui do capítulo 5. Esta ênfase novamente. Pois aqueles que são de Cristo já crucificaram a carne com as paixões e concupiscências. Concupiscências quer dizer, querido, desejo desenfreado. Tem gente que tem desejo desenfreado por sexo. Tem gente que tem desejo desenfreado por doce, que é glutonaria, por salgado também. Tem gente que tem desejo desenfreado por sociais. Desejo desenfreado pelo culto ao corpo, pela aparência. Nem cultua a Deus durante o dia, mas o corpo... Academia, não tem problema, eu faço academia também, para cuidar do corpo, para se manter saudável, mas a academia das 6 às 8 é suplemento das 9 ao meio-dia, estética na não sei onde, não tem problema estética também. Uma clínica maravilhosa que nós temos e outras também aqui dos irmãos, que cuidam tão bem, tem que cuidar. Mas eu estou dizendo desejo desenfreado. Desejo, concupiscência, isso é pecado. Então, queridos, aqueles que são de Cristo já crucificaram. E o que quer dizer crucificar a carne com as concupiscências? É no seu dia a dia, pela fé nesta palavra, na obra de Jesus, e pedindo auxílio do Espírito Santo em oração, você se deixar ser guiado pelo Espírito. Assim você crucifica a sua carne. Você não permite que inclinações pecaminosas te dirijam no dia. E Paulo aqui é muito claro, quando ele cita... 3 grandes áreas, né? Nós não vamos ler de novo, já lemos, mas quando ele começa a citar as obras da carne são, ele tem a lista aqui que nós lemos, mas ela engloba praticamente 3 áreas: o sexo, a religião e os relacionamentos interpessoais. Paulo está citando, que são basicamente o que mais pega para as pessoas.
ou que elas mais estão envolvidas no dia a dia. Relacionamento entre o homem e a mulher, os pais e filhos, entre os colegas de trabalho, relacionamento entre as pessoas. A fé ou a religião. Tem tanta gente que dorme, como diz a palavra, no meio da igreja, que é infrutífero, que é um hipócrita, um fariseu de primeira linha, porque não anda com o Espírito Santo de Deus. Porque quem anda com o Espírito Santo de Deus erra, sim, peca, pode pecar, está sujeito, não está perfeito ainda, mas é uma pessoa que ama, é uma pessoa que serve, é uma pessoa que inspira outros, é uma pessoa que renuncia, que tem paciência, que foi tudo que Jesus fez por nós. Cristo Jesus não se entregou parcialmente por nós, Ele se entregou totalmente até a última gota de sangue. A Bíblia diz que Ele foi moído. Eu acho que nenhuma pessoa na história teve uma descrição de morte, de entrega, tamanha como Cristo por nós na cruz. De ser moído, é aquela imagem da máquina que você pede para o açougueiro moer a carne. Ela deforma-se totalmente e entrega a nós, a ponto de quando vararam ele pelo lado, saía só líquido, não saía nem mais sangue em um determinado momento. Ele foi moído pelas nossas transgressões, ferido pelas nossas iniquidades. O castigo que estava sobre ele nos traz a paz, e pelas suas feridas fomos sarados. Quem somos nós para andar de qualquer jeito hoje diante de tamanha obra? Se porventura você está andando na carne, deixe esta vida, meu irmão, e ande pelo Espírito Santo a partir de hoje. Porque esta é a vontade de Deus para nós. A vontade de Deus, diz a palavra, para todo crente, é a santificação. É andar no Espírito. É fazer escolhas, por mais que a gente erre, muitas vezes, que a gente peque. Mas são fazer escolhas que agradam a Deus. A busca por agradar a Deus. Quantos se lembram daquele livro, Caçadores de Deus? Alguém já ouviu falar? A busca pelo Senhor, por agradar a Deus. Isto é avivamento. Avivamento é uma vida que corresponde ao seu Criador diariamente em obediência. Isto é avivamento. Como a gente já foi ensinado desde o começo aqui, não é vento, não é um dia, não, avivamento é uma busca de andar com Deus. Eu acho linda a experiência de Enoque. Você começa a ler assim, a gente leva até um susto lá em Gênesis, assim. Porque está falando de um monte de gente que nasceu, morreu, 800, 900 anos aquela primeira turma vivia. Daí a pouco Enoque fez tantos anos, daí daqui a pouco fala, e não foi mais encontrado porque Deus o chamou. Por quê? Enoque andava com Deus. Quem anda com Deus é chamado para mais perto de Deus. Quanto mais você anda com o Senhor, Ele mais te chama para perto, até o dia da glorificação. Até o dia que é o final da salvação, é a glorificação. É a transformação dessa carcaça aqui, que a gente tem que tomar banho todo dia, que pega doença, que se bate um negocinho, jorra sangue. Esse pó, isso aqui que é frágilzinho e que a gente às vezes fica dando todo o valor, em vez de buscar as atitudes piedosas que nos levam a andar mais perto do Senhor. Até a glorificação, mas até a glorificação nós temos a santificação, e a santificação fala de andarmos com o Espírito Santo. Fala para o teu irmão, a santificação fala de andarmos com o Espírito. Queridos, para onde andamos e com quem andamos nos levará a determinados destinos.
Para onde você está indo? Com quem você está andando? Com a carne ou com o espírito? Tem gente andando na carne querendo herdar o reino. Não dá. Porque a Bíblia diz que os mansos herdarão a terra. Mansidão é fruto do Espírito. Para ser manso e herdar, tem que andar no Espírito. Daí a gente é raivoso, né? A gente parece um pitbull com ataque de raiva, muitas vezes, na nossa casa, no trânsito. A hora que vai chegando as eleições. É muito importante a gente entender a palavra de Deus e conhecer a palavra, para que a gente se alinhe a ela. A glorificação passa pela santificação, Hebreus 12, 14, né? Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Hebreus 12, 14. E o apóstolo Tiago, no capítulo 4, verso 4, diz que a amizade com o mundo é inimizade com Deus. Então não tem como ser amigo do mundo, carnal e amigo de Deus junto, não dá, não combina. O mundo, queridos, como bem disse aqui o diácono Caio pela manhã, que uma das maiores obras do Espírito na vida de alguém é trazer integridade à pessoa. E o mundo clama por integridade, clama por pessoas íntegras. Isso não é de agora, desde a antiguidade. Você vê isso lá no livro de Daniel. A deturpação moral, ética, espiritual, moral do Império Babilônico e a diferença que alguém que escolhe andar com Deus, aí falava também da vida de oração, andar com Deus também remete muito a uma vida de altar, de oração. E Daniel orava 3 vezes ao dia como prática constante, e através desse andar com o Senhor, ele recebia de Deus o caráter de Deus, e ele refletia esse caráter de modo íntegro. Na prática, vieram oferecer, essa aqui é a cultura. E aí, vamos fazer isso aqui? Vamos comer isso aqui, vamos agir dessa maneira? Aqui no império funciona assim, porque você está no império, né? Se Daniel vivesse agora na época da graça, ele citaria Gálatas 5, 24. Ele falou, não, obrigado, eu não vou comer essa porção aí, porque eu estou em Cristo Jesus, e os que estão em Cristo crucificaram a carne. Eu não quero inclinar a minha vida para o pecado, neste império, nesta cultura. Então eu escolho obedecer ao Senhor e seguir a voz do Espírito Santo. E aí ele vivia integridade. E tantos outros hoje. Hoje, você jovem, você homem, você mulher, se mantenha íntegro ao Senhor na sua geração. Porque a geração clama por integridade. A geração não precisa de mais gente famosa. O mundo não precisa mais de dinheiro, não precisa mais de descobertas científicas, não precisa. O que o mundo precisa é ver pessoas andando com o Espírito Santo. Pessoas íntegras, pessoas que transmitem o caráter do Senhor. E o Senhor quer te levantar. Fala para o teu irmão, o Senhor quer te levantar nesses dias. Fala para ele assim, vamos mostrar Jesus. Vamos mostrar Jesus andando com o Espírito Santo. Amém. Amém? E nós precisamos pedir, queridos, caminhando para o final agora, a direção do Espírito, esse andar, né?
Muitas vezes o casal está lá em casa e começa uma discussão. Quem nunca passou por isso e é casado aqui, levanta a mão. Absolutamente. Nenhuma discussão. Só que tem um ponto nisso, não tem problema discordar e não tem problema, o confronto, o conflito nos molda também, isso é bíblico. Nos mostra o outro lado, enfim. Só que, sabe, agora quem também já passou por isso, quando começa a acalorar a coisa e o Espírito Santo fala assim, ó, calma, não fala agora, segura a onda, meu querido, minha querida, conversa depois. A gente tem que viver mais essa realidade de, no nosso dia a dia, Deus se manifestar, o Espírito Santo ter a liberdade de, entre aspas, se intrometer no nosso coração lá, falar com a gente receber e não pecar. Então, às vezes você está caminhando com um irmão, com uma irmã, lá no GCM, na célula, e a pessoa, cara, pisa na bola muito grande, às vezes de novo, na mesma situação, e você já orou, já aconselhou, está caminhando junto e tal. É a hora, muitas vezes, do Espírito Santo trazer a você a longanimidade, a paciência, e você continuar orando pela pessoa e continuar caminhando. É o que Jesus falou, mais uma milha. Vai mais. Muitas vezes, o que sentimos, e também foi falado pelo pastor Cristiano aqui, no segundo domingo dessa série, que nós vivemos dias em que as pessoas são extremamente sensitivas, ou tal do mimimi, né? No sentido de que tudo, senti, não vou mais, não tem a paciência, a perseverança, o fruto da longanimidade, do domínio próprio. Antigamente, a gente era corrigido pelos pais, e graças a Deus, glória a Deus pelos nossos pais, talvez da maioria, ou muitos viveram, não havia domínio próprio dos pais na hora da correção. Voava vaso, flecha, rabo de tatu. Não bastava ser a cinta de couro, às vezes vinha o lado da fivela para você, querido. Não é que é? Colher de pau. Quem está vivo aí dá um glória a Deus. Você é um milagre, irmão. Você é um milagre do Senhor. Duplo milagre, né? De aguentar essas pancadas e de ser regenerado em Cristo. Então, hoje, pela graça, nós podemos. Hoje, eu tive que corrigir o meu menor. Tive que corrigir com amor, discipliná-lo. Mas quando estamos andando com o Espírito Santo, vocês não faz isso numa hora de ira, você chama com amor, você abraça, você olha no olho e fala, em primeiro lugar, eu te amo, porque eu te amo, e você está sendo feito um discípulo amado de Jesus, e eu não quero que você viva em desobediência, em pecado. A palavra diz para o papai e para a mamãe te corrigir com amor, e você corrige. Mas com domínio próprio, amém? Amém, irmão? Não na raiva, na ira, de qualquer maneira. Quando você está passando um momento de privações financeiras, de escassez, esses dias temos vivido dias assim no nosso porto, né? De operações à metade do que a capacidade portuária dos navios, e muitos passam por privações financeiras porque dependem dessa produção
de uma alta demanda, ou de uma demanda melhor do que estamos. E seja qualquer situação de desemprego, situações quais forem, de você estar lá, você não entrar em desespero, porque você fala: Espírito Santo, anda comigo neste momento que não está fácil, ou que não vai ser fácil. E Ele traz o fruto da paz. Amém? Amém ou não amém? Ou você está passando um momento de transição na sua vida, jovem, que talvez você não está visualizando o teu futuro, ou terminou um namoro, às vezes está doído, mas você fala: Espírito Santo, dirige a minha vida. E o terceiro fruto do Espírito em Gálatas 5:22 é a paz. O segundo é a alegria. Você está às vezes em privação. Esses dias eu testemunhei uma situação assim. A pessoa em privação, conversando com a gente, numa situação incômoda, delicada, mas sorrindo e falando: eu agradeço a Deus, porque Ele cuida de mim todos os dias. Alegria na provação, isso só é possível para quem está na carne vai tremer na base, meu irmão, nessa hora. Vai entrar em depressão, vai se afastar das pessoas, se afasta da igreja, critica a Deus, pragueja contra Deus, mas não, quem está no Espírito, recebe um espírito de fortaleza, porque o Senhor não te deu um espírito de medo, um espírito de acusação, mas o Senhor te fortalece a cada dia na batalha, e o Espírito Santo te levanta, meu querido. Este é o fogo de Deus, é o fogo que produz os frutos do Espírito, que trabalha na nossa moral, que nos faz crucificar a carne. Queria chamar os irmãos do louvor, por gentileza. Deus nos deu, querido, a pessoa do Espírito Santo para nos ajudar. Mas eu quero ler com você ali, em Gálatas novamente, para você não esquecer. Verso 18. Vamos ler novamente. Porém, se deixardes que o Espírito vos guie. Você tem que fazer o quê? Deixar. Convidar. Você pode continuar caminhando numa vida carnal, mas há um fim para isso, e o Senhor não tem planos de mal para nós, para um fim horrível. Ele tem planos de fazê-lo prosperar, planos de paz e não de mal. Então, deixe que o Espírito Santo te governe. E o último versículo, verso 25, se vivemos pelo Espírito, e nós ouvimos que recebemos vida pelo Espírito, se vivemos pelo Espírito, andemos também no Espírito. Queria te convidar.